Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para fazer o nosso primeiro vídeo do ano de 2022 ano de 2022 e nós estamos aqui depois de alguns dias de descanso aí, de ausência do canal, de descanso só do canal, né? Porque das correrias não. E nós vamos nesse ano de 2022 falar alguns assuntos teológicos aqui no canal, abordar alguns aspectos aí mais profundos do conhecimento da Bíblia, ajudar de certa forma a que esse conhecimento chegue às pessoas mais simples, chegue às pessoas que querem saber mais, que querem que têm a sede do conhecimento. E eu também estou aprendendo, e o que eu aprender eu vou passar aqui para vocês, e nós vamos conversar e nós vamos aprender uns com os outros. A primeira pergunta que eu vou fazer para você refletir é: você é um bibliólatra? Você vai pensar: nossa, eu nunca ouvi essa palavra, o que é isso? É de comer? É o quê? E como você pode ver, essa palavra sugere aí algo assim como a idolatria da Bíblia. É interessante. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei chocado. Eu fiquei pensando: nossa, mas isso existe? A bibliolatria geralmente existe. Infelizmente, alguns atribuem de forma errada esse conceito de bibliolatria. Alguns acusam de bibliólatra aqueles que querem seguir a Bíblia como única regra de fé e prática. E não é isso. Não é isso. É uma forma errada de se abordar o conceito de bibliolatria. Você não pode falar com uma pessoa que quer seguir a Bíblia, que coloca a Bíblia como regra de fé e prática da sua vida, um bibliólatra. Não é bem assim, não é bem por aí. Nós vamos descobrir o verdadeiro conceito de bibliolatria. O que é ser um bibliólatra? Será que em algum momento da minha vida eu já fui bibliólatra ou não? E você pode fazer essa reflexão para você também hoje. A bibliolatria, em resumo, ela pode significar adoração ao livro, adoração à própria Bíblia. Mas aí você pode dizer para mim: mas Paulo, eu não ajoelho para a Bíblia e oro por ela. Senhora Bíblia, me ajude nas minhas fraquezas. Meio incomum, né? Eu particularmente nunca soube de alguém que ora para a Bíblia, né? Mas a gente vai abordar aqui o que significa essa bibliolatria. É igual hoje, ninguém ajoelha para um celular e ora para ele, mas o celular ele acaba tomando o lugar que era para ser de Deus. Mas como que se resolveria essa dinâmica? Como que a bibliolatria funciona na prática? Um dos aspectos da bibliolatria são pessoas que negam que a Bíblia contenha erros de qualquer espécie. Então consideram a Bíblia inerrante, ignorando que a Bíblia ela foi escrita por seres humanos. Outra questão é acreditar que todas as ciências humanas elas estão ali contidas na Bíblia. Então você meio que, se a ciência diz algo que meio que não está na Bíblia, no caso estaria errado. Não estou dizendo do fato da ciência contradizer a Bíblia, é diferente. Mas achar que todo o seu conhecimento está na Bíblia, que você não precisa estudar história, geografia. Tem conhecimentos que a Bíblia não se preocupa. A Bíblia é um livro de fé e prática. Entendeu? A Bíblia não é um livro para que você aprenda mais sobre biologia, sobre geografia, sobre história e tudo mais. A Bíblia, o papel principal da Bíblia não é esse, embora a Bíblia coloca muitos aspectos que aconteceu na história, por exemplo, que são muito interessantes, muito importantes, mas o papel principal da Bíblia não é esse. Então tem pessoas que acham que até que não tem que estudar, não tem que fazer faculdade, não tem que buscar conhecimento fora da Bíblia, que todo conhecimento ele é da Bíblia. Não. Tudo que diz respeito à regra de fé e prática, sim. A Bíblia é a autoridade, mas isso não impede de você buscar informações, por exemplo, do contexto bíblico, dos comentários bíblicos por aí, em livros históricos. Até porque você sabe que a Bíblia se cumpriu à risca estudando história também. Você percebe que as profecias se cumpriram, em Daniel, por exemplo. Onde que você percebe isso? Porque você vai para a história e vê que realmente aconteceu, que o Império Babilônico existiu, que o Império Medo-Persa existiu.
e etc. Então a Bíblia ela tem seu lado humano. A Bíblia é como se Deus falasse ao ser humano, mas com o sotaque humano. Se você for ensinar coisas para uma criancinha de 5 anos, você não vai poder ensinar da mesma forma que você ensina um adulto. Você vai precisar falar na linguagenzinha dela, na linguagem de criança. Você vai falar, ó, filha, tal. Você pega as figurinhas, você vai ensinar a Bíblia. Você vai pegar a figurinha, o slide, talvez animado, falando de Jesus, um livro colorido, e vai explicar na língua que ela possa entender. Você não vai poder fazer a mesma coisa que você faz, por exemplo, se você for dar um estudo bíblico para um adulto ou para um universitário. Então a Bíblia é Deus falando em sotaque humano. Ele deixa que o ser humano escreva a Bíblia. E pela Bíblia ser escrita por seres humanos, ela tem os seus erros. Aí você pode ficar escandalizado com isso que eu estou falando. Nossa, então quer dizer que a Bíblia não é um livro confiável? Não, na realidade os erros que tem na Bíblia não comprometem a pureza da sua doutrina. Não compromete. São erros assim que não causam danos à doutrina. A doutrina ela fica intacta. A pura doutrina do Evangelho ela fica intacta na palavra de Deus. Mas pode existir erros de ordens históricas, talvez apontando algumas datas que não foram exatamente aquelas datas que aconteceu. E alguns outros erros aqui que eu vou citar, por exemplo, a Bíblia diz que o Sol e a Lua parou em Josué 10:13, mas a gente sabe que o Sol e a Lua não tem como parar, eles não giram em torno da Terra, a Terra que gira em torno do Sol. Mas com o conhecimento limitado que o ser humano tinha naquela época, foi escrita desse jeito, com base em um conhecimento limitado científico que eles tinham. Não tinha esse conhecimento científico que tem hoje, que a Terra gira em torno do Sol. Entendeu? Mas isso não coloca em descrédito a Bíblia como regra de fé e prática, em nenhum momento. Mas houve ali, e também não desconsidera o sobrenatural de Deus, porque na realidade a Terra parou de girar. Então isso não diminui o milagre de Deus. Só erraram a maneira que foi feito, a ótica, o ponto de vista ali que foi registrado aquele milagre. Baseado no conhecimento da época, eles acreditavam que o Sol e a Lua que pararam do ponto de vista humano e falho deles. Mas na realidade a Terra para de girar. Mas isso não impede e não atrapalha nem o relato do milagre. A Terra parar de girar é milagre do mesmo jeito. É milagre do mesmo jeito. É maravilhoso do mesmo jeito. E mostra o poder de Deus do mesmo jeito. Mateus 27:9, por exemplo, aqui quem escreveu o Evangelho, relatando ali sobre Jesus, que foi o Mateus ali. Mateus ele tem aquela preocupação de citar muitas passagens do Antigo Testamento para confirmar o ministério de Jesus. E quando ele vai atribuir uma profecia aqui, ele fala que a profecia era de Jeremias, quando na realidade era de Zacarias. A profecia de Mateus 26:10, que fala sobre tomar, como foi dito, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro. Né? Aqui, dizendo ali sobre o que fizeram com o dinheiro que Judas devolveu ali por se arrepender de ter traído Jesus. Ele atirou as moedas no santuário ali. Eles falaram, e agora, o que a gente faz com esse dinheiro? Porque é dinheiro de sangue. Eles foram lá e compraram um campo do oleiro. Na realidade, Zacarias profetizou isso há muito tempo antes. Só que aqui o autor, por algum erro, ele atribui a Jeremias. Mas isso não compromete a mensagem. Isso realmente estava escrito. O que aconteceu foi um erro que não comprometeu a pureza doutrinária que está escrita aqui. Certo? Existe também a questão do autor atribuir o grão de mostarda à menor semente, sendo que hoje nós sabemos que a menor semente que existe não é o grão de mostarda. Mas a aplicação ela foi válida para aquela época, que até então se conhecia que o grão de mostarda era a menor semente que existia. Mas isso não prejudica a aplicação, que se você, ainda que você tenha uma fé bem pequena, você é capaz de fazer coisas grandiosas. Então a mensagem ela é válida. A mensagem não deixou de ser válida por causa disso. Foi ilustrado como algo pequeno ali para mostrar que, olha, ainda que você tenha uma fé bem pequena, você é
capaz de fazer grandes coisas ali. Então a Bíblia, ela não é uma Bíblia inerrante, porque ela foi escrita por seres humanos. A não ser que você acredite que Deus ele toma meio que o ser humano de uma forma que o ser humano não pudesse errar na sua escrita. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Deus deu a inspiração para o profeta, mas deixou ele comunicar a palavra do jeito dele, da linguagem dele. E isso dá margem a erros. Dá margem a erros cometidos na hora da sua escrita. A bibliolatria, ela consiste nisso aí. Você acha que a Bíblia não tem erro de nenhuma espécie. E é complicado, porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê erros. Por exemplo, alguns relatos dizem que era um cego de Jericó, em outros dizem que eram 2. Mas não são erros que comprometem a doutrina bíblica. Não são erros que comprometem a doutrina bíblica. Os erros estão ali, é fato, você pode observá-los. Então, você negar isso é você atribuir à Bíblia algo que ela não é, que no caso seria inerrante. Agora, ela é infalível. Nós acreditamos na infalibilidade das Escrituras, que ela é infalível como regra de fé e prática. Quando a Bíblia diz que algo é errado, ela não se engana. Quando a Bíblia diz que algo é para você fazer, ela não se engana. Não tem erro nisso. Quando a Bíblia diz que matar é errado, ela não se engana. Tanto que tem leis hoje que são baseadas aí. Se ela diz que adulterar é errado, não, ela não se engana. Então a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Doutrinariamente falando. Se a Bíblia diz que algo vai fazer mal para você, é porque faz. Se a Bíblia diz que algo não vai fazer mal, que algo vai fazer bem, é porque vai fazer. Entende? Nesse sentido, a Bíblia ela é, sim, infalível, mas não inerrante. As pessoas que Deus chama para o seu ministério, elas cometem erros. E nem por isso descredibiliza a imagem de Deus. Na realidade, muito pelo contrário. Deus ele usou seres humanos apesar de suas imperfeições. Olha que maravilha. Deus podia ter usado anjos para escrever uma Bíblia perfeita. Mas Deus ele fez uma parceria com o ser humano para o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Ele não tinha obrigação nenhuma. O Criador do universo, que criou as coisas de forma complexa, ele faz questão de fazer a parceria com o ser humano pecador e baixo do jeito que é, mortal. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Acredito também que a bibliolatria, quando a Bíblia é usada para promover doutrinas particulares, sem se considerar o seu contexto em que foi escrito. O método texto prova, onde o texto ele é simplesmente utilizado para defender o ponto particular seu. Ou seja, você não baseia o seu ponto particular na Bíblia. Você quer basear a Bíblia no seu ponto em particular. Isso é a bibliolatria também. Cabe muito bem nessa questão da bibliolatria quando você estuda a Bíblia por estudar. Nós estudamos a Bíblia para conhecer mais a Cristo. Para conhecer Jesus. Esse é o objetivo. Não é só para eu dar uma de sabidão e querer me comparar com os outros e dizer que eu sei mais da Bíblia. Porque eu sou um teólogo. Eu sei de profecias, eu sei do hebraico e do grego. E eu perco Jesus de vista. Ou eu posso usar a Bíblia como uma ferramenta de trabalho apenas. Eu só uso a Bíblia quando eu for precisar pregar no meu pequeno grupo, ou na minha igreja, ou gravar um vídeo. Mas eu não uso a Bíblia em primeiro lugar para meditar, para avaliar a minha vida. Eu só uso a Bíblia para o outro, e não para mim. Eu só uso a Bíblia como uma ferramenta, como um objeto de autoglorificação. A Bíblia como um fim em si mesma. Não, a Bíblia ela não tem um fim em si mesma. A Bíblia ela tem a finalidade de levar a Cristo Jesus. Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha, Jesus exaltando a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, que eu vou ler com você aqui, desde o verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação. Sábio para quê? Para se exibir para os outros? Ficar diminuindo? Não. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o objetivo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha, para que a Escritura é útil? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esse propósito a Bíblia cumpre. Repreender, ensinar, corrigir, educar, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a Bíblia explica a sua própria missão, o seu próprio objetivo. A Bíblia sendo usada de forma diferente disso é bibliolatria. É a Bíblia sendo usada de maneira errada. Corremos o risco de conhecermos tanto da Bíblia, mas não conhecemos nada de Cristo. Porque a gente só tem o conhecimento pelo conhecimento, achando que o conhecimento por si só, ele vai nos salvar. Não. Se o Espírito Santo não direcionar o seu conhecimento, se você não abrir a sua Bíblia dizendo eu quero conhecer mais sobre Jesus e o que ele tem para mim, você está errado. Eu estarei errado se eu estiver fazendo isso. Então que Deus nos abençoe, que possamos colocar as coisas no seu devido lugar. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, deixe a sua pergunta nos comentários aí, deixe a sua sugestão de vídeo e até mais.